Olá, meus amigos, tudo bom? Meus amigos, eu quero falar para você uma mensagem do coração de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, ali o apóstolo Paulo, sendo um dos fundadores daquele ministério na cidade de Corinto, ele estava auxiliando ali através de Timóteo, cuidando de algumas ovelhas. Então Paulo, ele mesmo de longe, porque não estava ali, né? Historiadores dizem que nesta época ele estava em Éfeso, mas mesmo assim ele estava auxiliando. E como? Como pastor? Através de cartas. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios são cartas de Paulo auxiliando o povo desta cidade. Corinto era tida como uma cidade muito com pecados sexuais, porque uma cidade ali grega, aonde prevalecia os templos sexuais, né, que adoravam deuses sexuais. Então, a imoralidade era muito grande nesse lugar. Tanto que, na época, usava-se uma expressão, olha, aquela mulher ali que é leviana, aquele homem que é pecaminoso sexual, eles usavam, olha lá um Corinto, olha lá um Corinto. Então, para você ver, usavam o nome deste local para dizer que era uma pessoa pecaminosa. Então era um clima pesado, era um local pesado. Às vezes a gente passa por uma cidade, você deve conhecer talvez, uma cidade que você lembra, um estado assim, ó, lá prevalece a prostituição, pastor, lá tem muito, né? Outro lugar tem droga, pastor, nosso, lá naquele lugar tem muita droga. Então tem lugares, tem bairros, tem certos lugares que são reconhecidos por isso. Eu quero te falar isso para você entender como era pesado este momento. E você sabe, não sei se você já passou por isso, que para se libertar de um pecado sexual, de um vício, para se libertar de uma imoralidade, às vezes não é fácil, meu irmão. Então, aqui nessa igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo estava tratando de uma pessoa que estava tendo um problema sexual, que estava difícil de se libertar, mas a imoralidade era muito grande. Olha o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Historiadores dizem que provavelmente é uma madrasta, mas o filho estava tendo uma relação com a mulher de seu pai. Eles acreditam que não era a mãe, porque senão Paulo poderia ter usado essa expressão, a sua mãe. Mas não, ele usou a mulher de seu pai. Então provavelmente era uma madrasta. Não se sabe se ela era viúva, se o pai já havia morrido ou não, mas não importa. De qualquer forma, para muitos isso é inaceitável. Para muitos isso é um escândalo. Então realmente, lá em Corinto, não é que era normal, como eu te disse antes, havia um pecado sexual muito grande, porque ali havia templos, prevalecia o templo de deuses sexuais. Mas não, mas mesmo eles tendo toda essa perversidade em Corinto, isso se tratava em oculto, não era às claras assim. Tinha essas coisas erradas, mas eles não saíam divulgando na rua, olha, eu estou pegando a minha mãe, olha, isso não era aceitado na cidade. Tinha ali em oculto. Como até hoje, às vezes a gente fica sabendo de uma coisa ou outra errada. Outra vez, nossa, né? Nós já tivemos estes erros parecidos, similares, em vícios, em relação sexual, às vezes em outros pecados que Paulo vai citar aqui. Mas a questão é o seguinte, que havia isso e Paulo estava querendo tratar. Paulo estava querendo tratar disso, mas quem estava ali no clero, quem estava ali, né, na conduta de cuidar desta igreja, não estava tendo uma atitude, né? E já estava acontecendo a falação, meu irmão, já estava falando pela cidade, pelas famílias, esse acontecimento. Então não estava ficando bem para a igreja, aonde o apóstolo Paulo era como se fosse o presidente daquela igreja, né? Era como se fosse um dos fundadores. É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque mais à frente, no versículo 2 em diante, diz assim: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação.
Então Paulo está falando assim, olha, vocês não estão tomando uma atitude. Vocês estão inchados, vocês estão achando que está tudo beleza. Inchado quer dizer o seguinte, vocês estão achando que está tudo tranquilo, que vocês estão tudo certinho. Não estão. Paulo está falando, vocês têm que tomar uma posição, vocês têm que tomar uma atitude acerca disso. E nós temos, meu irmão, que tomar uma atitude, uma posição acerca de muita coisa que está acontecendo em nossa família, na empresa, que está acontecendo na cidade, no país. Nós temos que tomar uma posição. Pastor, mas o que eu posso fazer? Pede para Deus. Pede para Deus que assim como Deus orientou Paulo, Deus orienta você. Tá bom? Então, olha só. E aí, versículo 2, Paulo está falando, vocês têm que tomar uma atitude. Uma atitude. Versículo 3 em diante. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está falando o seguinte, olha, eu já tomei uma decisão, eu já fiquei sabendo, já foi conversado, eu já orientei, tanto que no versículo 1 ele fala, né, que já havia falado sobre isso em outro local, outra carta, mas agora eu tomei uma posição em Deus, em Jesus, que é que essa pessoa ela seja tirada. Lembra que eu comentei antes que Paulo é como um fundador, é um líder daquela igreja? Então Paulo tinha o dever de colocar certas doutrinas. E uma das doutrinas é que Paulo não aceitava isso. Sendo orientado por Deus naquela cidade, naquela igreja, naquele local, Paulo colocou uma doutrina que aquele tipo de moralidade, aquele irmão que não se arrependeu, que continuou, ele já tinha sido alertado, Paulo não era a primeira vez que estava falando, ele continua daquela forma, então Paulo está falando, olha, ele precisa ser retirado. Pastor, mas aqui está dizendo ser lançado fora, aqui está dizendo, pastor, ser lançado para Satanás, às vezes até meio polêmico, né? Eu vou ler um exemplo, vou ler novamente o versículo que diz assim, olha, versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então parece assim, como assim entregar para Satanás, pastor? Entenda que Paulo era o líder da igreja, daquele ministério, ele precisava tomar uma posição, já estava virando uma conversa na cidade que o Paulo estava deixando. Estava virando uma conversa que o apóstolo Paulo, né, estava permitindo aquilo, que estava aceitando, que não estava corrigindo, porque os líderes que estavam ali para tomar uma atitude não estavam tomando. Então Paulo, ele determinou que assim fosse feito. Como assim, pastor? Era proibido de estar naquele culto? Não, era para aquele homem, não sei se era um jovem, aquele homem era para ele não participar de certas coisas. E nós temos que entender que certas pessoas não podem participar até que mudem certos hábitos. Pessoas, às vezes, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, tem certas pessoas que você tem que tomar cuidado. Não é que você tem que deixar de lado. Quando fala assim, entrega em Satanás, é uma expressão de Paulo. Vou te dar um exemplo, uma questão, né? Eu estava fazendo um estudo sobre essa palavra e uma certa pessoa comentou comigo assim, pastor, mas é difícil você comentar isso com as pessoas, é difícil você pregar isso, porque são pessoas que às vezes conhecem o nosso pecado, sabem que a gente errou também no passado. Isso, meu irmão, né? Paulo também não teve uma vida de santinho, Paulo foi pecador, muito pecador. Mas a questão é que mesmo sendo pecador, Paulo não permaneceu no pecado, ele buscou mudar. Então nós temos que buscar mudar. E buscar essa mudança para que a gente possa ter uma autoridade dentro da palavra de Deus para ensinar, para exortar e tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Se eu sei que essa pessoa está sendo tóxica, se eu sei que essa pessoa está fazendo mal, se Deus já me mostrou que eu tenho que tomar uma atitude, então eu tenho que tomar uma atitude, né? E Paulo, como líder, colocou uma doutrina, uma regra naquele ministério, naquela cidade, naquela igreja, e que devia ser obedecido.
Então é só uma expressão de Paulo. Ele usou uma palavra que parece ser dura. Uma palavra assim, lança na Satanás, né? Como que lançar Satanás? Satanás é um espírito, você não vai pegar e dar para o Satanás, não. É você tirar, pegar aquela pessoa e botar para correção. Corrigir ela, exortar ela. Eu já falei, já ensinei, não teve atitude, não teve mudança, então nós vamos precisar tirar você de certos cargos, precisar tirar, você não mudou, você está continuando do mesmo jeito, então eu preciso que você, olha, você e toda a igreja saiba que você, né, está tendo essa conduta errada e você está continuando, então você está fazendo a sua escolha e também nós estamos fazendo a nossa escolha, que não concordamos com o teu pecado. Paulo está falando assim, nós precisamos mostrar que essa igreja, esse ministério não concorda com esse pecado. Você também, meu irmão, às vezes não concorda com certos pecados. E você tem que falar para a sua família. Você tem que, de uma forma ou de outra, pedir para Deus te ajudar, para você orientar os seus amigos. Para você ensinar. Porque às vezes eles acham que você concorda. Mais à frente, Paulo diz o seguinte, versículo 6. Não é boa a sua jactância, não sabeis que um pouco do fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está falando, olha, tem coisa velha que você já tirou, né? Hoje você é uma nova criatura, por causa de Jesus, perdoados seus pecados, mas não volta a ter o fermento velho. Né? Então Paulo está falando, não é para deixar, certas coisas a gente não pode deixar acontecer ou permanecer. Está acontecendo, então pede para Deus, Deus, o que eu faço? Porque isso não pode permanecer no meu casamento, na minha família, e aí você não pode aceitar esse mal, tá bom? E às vezes não é só orar, tem que orar, mas também tem que tomar uma atitude. Paulo estava tomando uma atitude, Paulo estava orientando a liderança daquela igreja, daquele ministério a tomar uma atitude. Então Deus nos orienta a tomar atitudes. Pastor, mas quem sou eu? Também estava comentando, estudando essa palavra, uma pessoa falou comigo. Pastor, mas nós somos pecadores, quem somos nós para ficar julgando? Aí que tá, meu irmão. Às vezes a gente acha que a gente não pode julgar uma situação, né? Mateus capítulo 7, né? Não julgueis para não ser julgado, mas não é que Deus está falando para não julgar. Vou até pegar lá, Mateus capítulo 7, porque isso é algo sério, meu irmão. Esses dias eu preguei na igreja, né? Preguei na igreja sobre isso. Eu posso julgar, né? E aí pensa comigo, por que Deus constituiu juízes se a gente não pode ser julgado ou julgar? Ah, pastor, mas é questão política. Não, meu irmão. Tudo dentro da palavra. Mateus capítulo 7, que fala para a gente não julgar, né? Não julgueis para não ser julgados, porque a mesma medida que julgar serão julgados, a gente entender o seguinte, essa palavra que você está julgando, essa mesma palavra, ela está julgando você também. Mas, meu irmão, você pensa comigo assim, você aceitou Deus? Você vai ser julgado por essa palavra, você querendo ou não, meu irmão. Para você entrar para o céu, você vai ser julgado. Para realmente você viver aí, você está sendo julgado. Né? A palavra de Deus está te julgando, está te orientando. E através de você, Deus quer fazer certas mudanças, certos consertos. Deus quer que você seja, né, um instrumento, um dispenseiro da bênção do Senhor. Então, esse mesmo capítulo 7 de Mateus, o próprio Jesus fala o seguinte, mas não lancei pérolas aos porcos. Né? Então, nós precisamos saber. Tem pessoa que a gente fala e tem pessoa que não. E como que eu vou saber distinguir, julgar com quem eu falo ou não? Que hora de falar ou não? Através de Deus. Deus vai nos orientar pelo Espírito Santo e nós vamos poder saber se é para falar ou não. Mas continuando aqui, o próprio Deus fala em Mateus 7, olha, mas se um irmão pecar, exorta, corrige. Se continuar, chama dois e vai junto e corrige. Se continuar, pega a igreja. Então, olha só, o próprio Jesus que fala para a gente cuidar com o julgamento, ele fala para a gente ir lá, corrigir, julgar. Então, por isso que você tem que entender, estudar e ler a palavra, tá bom? Paulo estava lá corrigindo porque ele era o líder. Ele colocava, né, através do Espírito Santo, guiado por Deus, doutrinas naquela igreja. E foi uma doutrina. E ele estava tomando uma atitude guiada por Deus. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão guiada por Deus e não aceitar, não ficar orgulhoso, não ficar com a sua jactância, a sua soberba.
aceitando o erro, tá bom? E espero que você entendeu essa mensagem. Ali Paulo está tratando de um pecado sexual, mas pode ser, meu irmão, qualquer tipo de erro que Deus está querendo tratar comigo ou com você, ou com a nossa família, com a cidade. Você tem que permitir Deus usar você para que você tome uma decisão, uma atitude, uma orientação, tá bom? Então, forte abraço, fica com Deus, se inscreve em nosso canal para você receber mais vídeos, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.